E aí, pessoal, eu sou a Sabrina, eu sou do curso de Filosofia e estarei realizando os vídeos de filosofia aqui do canal do Integração. Então, no vídeo de hoje, nós vamos fazer uma breve introdução à filosofia antiga. Nós vamos falar rapidinho sobre alguns pré-socráticos, depois rapidinho sobre Sócrates e Platão, apenas para a gente ir iniciando os conceitos e em vídeos futuros nós trabalharemos mais profundamente sobre eles. Tá? Então, os pré-socráticos, como o próprio nome diz, eles vêm antes de Sócrates. Então, alguns famosos entre eles é o Tales de Mileto, Heráclito, Parmênides e por aí vai. Então, vamos pensar o seguinte, né? Filosofia antiga, Grécia Antiga, então como é que era? Na Grécia Antiga, as pessoas eram muito focadas em mitologia. Então, eles tinham os deuses deles e eles buscavam compreender e explicar o universo através desses mitos. Então, se caía um raio, era Zeus, o mar, então, era Poseidon, e é isso aí. Mas os filósofos pré-socráticos, eles chegam para trazer outra visão sobre isso. Então eles vão falar assim, não, eu acho que talvez não seja Zeus, né, aquele raio que caiu ali. Então eles começam a analisar a natureza e o entorno deles e começam a buscar respostas. De onde que vem tudo isso, né? De onde que vem a natureza, de onde que nós viemos. Então tenham em mente que nessa época eles não usavam o termo filósofo. Eles eram pensadores, eram poetas, eram professores, mas eles não tinham esse termo filósofo. A filosofia daquela época era muito mais focada em modos de viver do que a filosofia que a gente conhece hoje em dia. Dois conceitos muito importantes vão aparecer, que é a physis e que é o logos. Então, a physis é a natureza e o logos é a razão. Então, os filósofos pré-socráticos buscavam explicar a physis através do logos. Na filosofia, nós temos muitos conceitos desse tipo, que são nomes geralmente gregos, ou depois vão ser nomes em latim, né? Então, vão ter vários nomes e palavras, assim, em outros idiomas. Tales de Mileto é o primeiro filósofo a que se tem registro. Ele vai falar que tudo deriva, né, da água. Eles vão usar o termo arqué, ou arqué. O arqué é um termo fundamental na linguagem dos pré-socráticos. É caracterizado pela procura da substância inicial, ou seja, essa força primeira de onde tudo se origina. Então, os filósofos pré-socráticos, eles terão um conceito diferente de arqué, né? Cada um vai ter uma ideia diferente. Então, para Tales de Mileto, o arqué ele é água e tudo é água, né, para ele. E então ele analisa que as plantas têm água, nós somos feitos de água, todas as coisas elas vêm da água de alguma maneira, né? Pelo menos todas as coisas que ele conseguia presenciar ou ao que ele tinha conhecimento naquela época. Nós estamos falando da Grécia Antiga, nós estamos falando de um período muito antigo, então eles não tinham tanto conhecimento assim de que as coisas eram feitas, né? De como que isso acontecia. O Tales de Mileto, ele foi o primeiro ah, filósofo, pelo menos nós estamos falando de primeiro por quê, né? Ele é primeiro porque ele foi o primeiro que conseguiu pensar fora daquela linha de pensamento da sociedade daquela época, né? Daquela linha de pensamento de que todas as coisas eram a partir de uma divindade. Então, os gregos daquela época ficavam nessa cosmogonia, né? O que é cosmogonia? Né? A cosmogonia é essa busca por explicar a realidade através dos mitos, né? E os filósofos daquela época, o que eles queriam era a cosmologia, que a cosmologia ela se ocupa em explicar a realidade por meio de teorias e conceitos com base científica. Então, Tales de Mileto vai por esse caminho. Ele começa a buscar a explicar a physis, né, a natureza, através do logos, a razão, que para ele era tudo é feito de água. Então, o arqué dele é a água. Entre os pré-socráticos, além de Tales de Mileto, também tinha o Heráclito. Heráclito, ele vai explicar
que todas as coisas vêm a partir do fogo. Então, Tales de Mileto, o Arqué, ou a substância, né, inicial, era a água. Para Heráclito, é o fogo. Então, Heráclito era o filósofo do fogo, né, o elemento da mudança. Ele não acreditava que tudo viria de um único elemento, mas que tudo estava em constante transformação. E o fogo, ele tem esse significado de transformação. Então, o Heráclito, né, vai vir com ele o termo devir. O devir é isso, é essa transformação, de que tudo muda, né, de que o universo ele não é estático. Não, então, nada no mundo permanece exceto a mudança. Então, tudo muda, exceto o ato de mudar. Então, isso é quase que um paradoxo. Né? Então, vocês devem conhecer aquela frase: o homem não se banha no mesmo rio duas vezes, porque o rio não é o mesmo e nem o homem. Isso vem do Heráclito, né? Porque traz essa ideia de mudança. Aí depois, outro dos pré-socráticos que vem é o Parmênides. E o Parmênides vai trazer e vai falar assim: não acredito nessa coisa de que tudo muda, não. Então, para Parmênides, as coisas não mudam, elas permanecem estáticas. Então, para ele, não haveria a multiplicidade no universo, apenas uma unidade. Então, ele vai falar assim: não, o rio é o mesmo. Então, vocês vão notar que ao longo das eras, os filósofos eles têm essas divergências de opiniões, e eles têm essas discussões, e um pensa em uma coisa, outro pensa em outro, às vezes um fala mal do outro, é normal, acontece por, a, por toda a história isso vai acontecer. Então, existem filósofos para todos os pensamentos possíveis, né? Então, eles tinham essa rixa de, não, o arqué é água, não, é o fogo. Não, não é o fogo. As coisas, elas se transformam, elas mudam. Elas se transformam, elas mudam. Aí o outro vai falar assim, não, as coisas são estáticas, não mudam, não. Então, como eles estavam nessa rixa, vai. Isso seguiu até Sócrates. Sócrates vai... Ele não tinha nada escrito. Sócrates não escreveu nada. Tudo que ele passou foi através da dialética. A dialética é o quê? É conversa. É chegar no colega e comentar, é começar a refletir, debater. Então, o método socrático, ele ia nas praças, parava as pessoas e começava a questionar, perguntar o que é felicidade, o que é a vida, o que é injustiça, e por aí vai. E por aí vai. Sócrates tinha um aluno, e esse aluno era Platão. E Platão, depois de todo esse tempo, vai resolver essa rixa entre os pré-socráticos. Platão vai chegar e vai falar assim: não, o arqué, ele não trata da água, do fogo, da mudança ou da não mudança. Então, Platão vai chegar trazendo. Platão vai chegar trazendo o conceito de o mundo das ideias, o famoso mundo das ideias de Platão. Para Platão, nós estamos no mundo sensível. O mundo sensível é uma versão imperfeita e mutável do mundo das ideias. Então aqui ele vai seguir nessa linha do Heráclito e vai falar, não, aqui tudo muda, sim, aqui tudo se transforma, tudo envelhece, tudo apodrece, tudo tem um fim. Mas no mundo das ideias, não, no mundo das ideias tudo é intacto, tudo nada muda, tudo é perfeito, tudo não existe essa transformação. Então aí ele entra naquela linha do Parmênides. Ele vai falar, não, realmente nada muda, mas lá no mundo das ideias. E aí outro conceito que Platão vai trazer depois é o demiurgo. O demiurgo é uma espécie de entidade criada por Platão, uma espécie de divindade até, que é uma divindade que faria essa ponte entre o mundo sensível e o mundo das ideias. Então a gente só conseguiria acessar o mundo das ideias através do demiurgo. Então, imagine um cachorrinho, tá bom?
Então, nós temos vários tipos de cachorros aqui. Nós temos o Pinscher, nós temos o Golden, nós temos o Border Collie. Mas lá no mundo das ideias só existe cachorro. Só existe este conceito cachorro, o conceito gato. Então, depois aqui no mundo sensível vai ter o gato persa, vai ter um Sphinx, por aí vai. Mas lá no mundo das ideias é apenas gato. Então, esse demiurgo, essa divindade, pega esse conceito cachorro, esse conceito gato, e traz para o mundo sensível, e aqui se torna, se transforma, muda, e aí se torna o Pinscher, se torna o Border Collie, por aí vai. Mas nós não podemos nos confundir, porque Platão traz demiurgo como uma divindade, mas ele não é Deus. Platão vem de muito antes da religião cristã se criar e se desenvolver na sociedade. Foi muito antes, então ele não tinha essa ideia de Deus que hoje em dia se tem, né, entre o cristianismo. Então, Platão resolve essa treta dos pré-socráticos, né? E com isso, nós temos essa primeira introdução aos pré-socráticos, a essa rixa dos pré-socráticos, qual que é o arqué, é o fogo, é a água, é o quê? E depois o Platão resolveu ele falando, não, gente, é tudo isso, é o mundo das ideias, e é o mundo sensível, e tudo isso que nós vimos. Então, nós temos essa rixa dos pré-socráticos, depois Platão vem e resolve, né, entre aspas, a rixa dos socráticos, dos pré-socráticos. E aí nós temos essa introdução muito pincelada sobre a filosofia antiga. A partir dela, nós vamos começar a evoluir e a aprofundar mais esses conceitos e começar a entender o que se tornou a filosofia depois disso, né? Então, nos próximos vídeos nós vamos aprofundar mais conceitos, nós vamos, né, evoluir esse nosso estudo para entender, né, o que é a filosofia, né, como que ela se tornou o que ela se tornou, né? Então, deixem nos comentários as suas dúvidas, né? Aqui foi bastante corrida, bastante conceito, né? Physis, logos, demiurgo, né? Tudo isso pode ficar um pouco confuso, mas a gente pode aprofundar em vídeos futuros. Então, comentem suas dúvidas, né? O que a gente pode discutir melhor depois no futuro, né? Aqui na nossa dialética. Então, deixem o like, né? E se inscrevam aqui no canal da Integração, tá bom? Tchau!